Fala, galera! Prazer, Gabriel Luquina, e seja bem-vindo. Antes de começar, note uma coisa. Notou? As orelhas mexem. Pra que eu faço isso? Não sei. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você que tá montando o Hackintosh, que tá tentando elaborar a EFI ou pegou uma EFI semi-pronta aí, como configurar o áudio. Mas eu tenho uma notícia. Ela não vai funcionar. É mentira! Mês de junho, olha a cobra. É mentira! Coisas que acontecem, enfim. Mas nesse vídeo eu vou mostrar então para vocês maneiras de configurar a nossa placa de som, assim como identificar ela corretamente, ver qual codec a placa de som está utilizando, configurar a cast necessária. Cast é a questão de drivers, né, dentro do nosso macOS. Então tem duas casts possíveis, né, que funcionam para as placas de som, como configurar de fato essas casts, e tem layouts dentro delas, então também precisa, né, configurar para fazer com que o som funcione, né, corretamente. Além disso, no final, depois que a gente, né, identificar qual é a cast necessária, qual é o codec, qual é o layout também, a gente também vai fazer um pequeno ajuste, um pequeno acerto na configuração da EFI para deixar isso também o mais próximo possível de um Mac original. Combinado? Então bora pro vídeo e botar a mão na massa. Então vamos lá, a gente já está aqui na área de trabalho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir qual é o codec, né, qual é a marca e modelo da nossa placa de som. Para isso a gente abre, né, o navegador e a gente vai pesquisar pela marca e modelo da nossa placa-mãe. Então, exemplificando, ó, a placa-mãe que eu tenho aqui, vou colocar Gigabyte e o modelo é justamente isso que já apareceu aqui, a Aorus X570 Master. Pesquisa, né, por isso, com o resultado da pesquisa, a gente tem que abrir exatamente o site do fabricante e não um site de lojas, por exemplo, Kabum, Pichau, etc. Então, a gente vem aqui nesse primeiro item, já é o site do fabricante, né? A gente consegue constatar aqui por gigabyte.com. Vai abrir, né, as especificações aqui da placa. Geralmente nessa página da apresentação não vai ter exatamente qual é o codec, mas para descobrir, a gente pode vir aqui em especificação e depois procurar por áudio. Aqui já está a opção de áudio e aqui então ele informa o nosso codec. Então ele é um Realtek ALC 1220-VB. Outra placa-mãe, por exemplo, vou pegar aqui uma Asus H410M-E, outra placa que é bastante utilizada. Aqui já é o primeiro link também, então o site da asus.com, a gente abre ele. Novamente vai ter, né, a apresentação da placa, né, etc. A gente vem aqui em especificações e a gente procura pelo item de áudio. Vai rolando, é aqui, áudio. E o que a gente quer está justamente também na primeira linha. Então é esse Realtek ALC 887 com 7.1 canais. Então, por via de regra, geralmente a gente consegue obter, né, essa informação aqui no site dos fabricantes, sempre nos itens de especificações. Vou pegar um terceiro caso aqui, placa-mãe da ASRock. Vamos por outro chipset, vamos pegar essa aqui, ó, H310M HG4. É o primeiro link já, né, a opção do site da ASRock. Aqui dentro do site da ASRock, vamos ver como que funciona a mecânica deles. Também tem o item especificações. Geralmente todas as fabricantes vão ter os itens especificações, onde ela tem todos os detalhes técnicos. Aqui a gente vai procurar por áudio, gráficos, áudio. Ó, aqui ele mostra um áudio HD 7.1 canais e daí tá entre parênteses, codec de áudio Realtek ALC 887. Então são sempre essas informações que a gente precisa obrigatoriamente saber para que a gente consiga configurar lá dentro da nossa EFI, do nosso macOS. Caso a sua placa-mãe seja antiga ou enfim ela não tenha essas informações do codec aqui no site da fabricante, a gente pode utilizar o aplicativo do AIDA64. Ele é um aplicativo a princípio pago, mas dá para utilizar a versão trial sem problema algum. Com ele aberto, a gente vem aqui em computador, depois em sumário, e no sumário ele vai ter uma espécie de resumo de todo o hardware que está sendo utilizado para o nosso computador. Aí a gente vai rolando até o item aqui, ó, de multimídia, e ele apresenta quais são as opções de placas de som. Nesse exemplo aqui eu tenho 3 placas de som. Então, um é referente a uma placa de som que sai pela HDMI, então no caso da placa de vídeo, né, que tem a saída também de som. O segundo exemplo é a mesma coisa, é uma placa de vídeo da NVIDIA, que o som acaba saindo também pela HDMI ou pela DisplayPort. E o terceiro item é o item que a gente quer saber. No caso aqui é uma Realtek ALC 1220. Então ele não informa HDMI, nem DP, nem DisplayPort, nem nada. Então a gente sabe que esse aqui é de fato então o nosso codec da placa de som. Com essas informações na mão, agora a gente vai lá para a tela do macOS e a gente vai continuar o vídeo a partir de lá.
Bom, então a gente já está aqui agora no nosso Hackintosh. A primeira coisa que a gente pode fazer é vir aqui nas preferências de sistema, depois procurar pelo item de som, né, a caixinha de som. Aqui dentro das opções, né, e preferências da parte de som, caso no Hackintosh vocês não esteja aparecendo esse ícone aqui da placa de som, é só vocês desmarcarem e marcarem essa opção novamente e ele começa a aparecer aqui em cima. Depois disso, a gente vem nessa aba de Output ou saída, dependendo do idioma que tiver o teu Hackintosh, e aqui ele vai apresentar pra gente todas as possíveis saídas que já foram detectadas. Ou seja, nesse meu exemplo aqui, eu tenho duas saídas, uma via DisplayPort e outra via HDMI. Ambas essas saídas aqui estão sendo trafegadas ali pela placa de vídeo, ou seja, é quando o som eu posso utilizar pelas saídas do monitor, ou se o monitor já tiver, por exemplo, caixinhas de som, ele vai funcionar ali nas saídas de som. Mas o mais importante aqui é que não está sendo apresentado então a nossa placa de som, ou seja, não está detectada. Então, para corrigir isso, né, para fazer com que ela funcione, a gente precisa fazer a instalação de uma cast e depois a configuração dentro do nosso config.plist. Eu já deixei pronto aqui alguns itens. A gente tem duas possíveis casts. Essa aqui, que é Apple ALC.cast, que é praticamente a que funciona para 99% dos casos. Caso a sua placa-mãe seja algo mais defasado, um hardware um pouco mais antigo, ou não funcione com Apple ALC, a gente pode utilizar essa outra cast chamada Voodoo HDA, e ela tende, a funcionar para hardwares um pouco mais antigos ou que não funcionam então com Apple ALC. Porém, essa Voodoo HDA aqui, ela tende a ter um pouco de qualidade inferior no áudio com relação a esse Apple ALC.cast. Então, recomendo que vocês comecem pelo Apple ALC. Além dessas duas casts, lembram que a gente identificou lá atrás qual era a nossa placa de som. Para a gente verificar então essa placa de som, a gente vem nesse link aqui, também vou deixar aí na descrição do vídeo, e aqui é uma tabela que contém todos os codecs e layouts, enfim, suportados por este cast aqui, que é o Apple ALC. Então, eu vou vir aqui, vou pesquisar por 1220, que é a placa de som que eu tenho em execução aqui. Quando já aparece, Realtek ALC 1220. E o que nos importa também é saber essa lista de layouts. Pois esses números aqui a gente vai ter que descobrir qual é exatamente e como configurar ele ali no config.plist, que é o arquivo de configuração da nossa EFI. Então, com essa informação aqui na mão, o próximo passo baixa a Apple ALC. Ele tem sempre duas opções, a debug e a release. Por via de regras gerais também a gente sempre vai utilizar a opção release e não a opção debug. Quando que a opção debug é utilizada? Em algum caso de fazer algum tipo de diagnóstico, ou que a nossa placa de som não esteja sendo reconhecida, ou esteja com algum tipo de problema, a edição aqui de debug, ela tende a trazer mais informações para a gente que a gente consegue acabar diagnosticando e mesmo às vezes corrigindo algum problema que possa estar acontecendo. Então, por via de regras gerais, eu vou baixar essa opção de release. Aqui em downloads ele já baixou esse item, a gente descompacta ele. E aqui dentro a gente tem diversos itens. O que a gente precisa mesmo, também, por via de regras gerais, é esse item aqui, Apple ALC.cast. A outra cast que eu mencionei para vocês, que é essa Voodoo HDA, também basta vir aqui em download, ele vai redirecionar aqui para essa página, passa alguns segundos e ele já começa a fazer o download dessa cast. Ele também vai colocar aqui no diretório de downloads. Vou descompactar ela aqui. E nesse caso só tem um único arquivo, que é o voodoohda.cast. Então, caso não funcione com esse, a gente tenta com esse aqui. Vamos começando pelo Apple ALC. A gente vai copiar esse Apple ALC.cast, a gente vai montar a nossa EFI, pede aqui a nossa senha, procedimento padrão mesmo. E aqui dentro do nosso EFI a gente entra no diretório EFI, depois OC, depois em casts e cola ele aqui. Uma vez a cast aqui dentro do diretório de casts, a gente precisa atualizar esse arquivo aqui, que é o config.plist, que é o arquivo de toda a configuração do nosso OpenCore, ou no caso da EFI que a gente está utilizando. Eu vou fechar o site aqui. Vou abrir o Proper Tree para poder editar o config.plist. Recomendo que vocês sempre utilizem também o Proper Tree, pois é a ferramenta que o próprio pessoal do OpenCore recomenda. Então, com ele aberto, pega o config.plist e arrasta aqui dentro do foguetinho. Aí, para que essas configurações aqui reflitam o que tem aqui dentro, no caso o arquivo que foi adicionado dentro de casts, a gente vem aqui na opção File e depois OC Clean Snapshot. Ele vai perguntar qual é o caminho do diretório OC. Então, a gente vem aqui em EFI, depois do diretório EFI novamente, aqui OC, depois clica em Choose, para ele poder escolher esse diretório e fazer a atualização de todos os parâmetros de acordo com essa estrutura aqui. Para a gente confirmar que ele realmente incluiu aquela cast, a gente pode ir rodando aqui para baixo e aqui dentro de kernel, edge,
depois a numeração, e tem todas as casts que são incluídas no nossa EFI. Aqui a gente vai rolando até encontrar a nossa applc.cast. Ela está aqui, ó, no item 8. Então ela está com a chave enable como true, ou seja, ela foi habilitada. Está aqui, ela setada. Então basta a gente também salvar aqui e reiniciar o computador. Porém, antes de reinicializar o computador, a gente precisa também configurar qual é o layout. O layout é justamente algum desses números aqui. Não tem uma maneira mágica de saber qual número que é o layout correto para nossa placa-mãe. O que a gente tem que fazer é ir testando um por um, desligando e ligando o computador novamente e testando se o áudio vai funcionar. Então eu vou começar aqui pelo item 1 mesmo. Para a gente configurar ele, a gente vem aqui em cima. Eu vou retrair todos esses itens, é um pouco mais fácil. A gente vem em root, depois em nvram, depois aqui em edge, depois nessa terceira opção, este vem aqui dentro de boot args, do tipo string. Aqui, no caso, vocês podem ter diversos parâmetros aqui dentro, vários textos ali configurados. E a gente precisa acrescentar esse parâmetro chamado alseed igual o número do layout. Então, eu vou começar pelo layout igual a 1. Vou vir aqui novamente em save. Vou fechar o nosso config.plist. Vou fechar esse site aqui. Antes de fechar ele, eu vou salvar isso aqui. O motivo de eu salvar é só mesmo para, caso não funcione com layout 1, a gente já tenha essa informação mais fácil. Fecho ele, fecho o diretório, fecho aqui, fecho o terminal e a gente vai... Eu recomendo que vocês façam também o mesmo. A gente desliga em vez de fazer o processo de restart. Tem algumas informações que durante o processo de restart, às vezes não acaba sendo de fato reinicializada. Então eu prefiro fazer o shutdown mesmo, né? Eu desligar ele e ligar novamente. Daí a gente garante que o processo vai, enfim, 100% do caso funcionar. Eu já estou ligando aqui a máquina e assim carregar a gente continua ali com o conteúdo do vídeo. A gente já carregou o macOS, ter logo um sistema, procedimento padrão também, né? A gente pode vir aqui no preferências de sistema novamente, vem aqui em som e aqui na output, notem que inclusive já mudou. Agora eu tenho headphones, eu tenho duas saídas de áudio também aqui, tenho mais uma saída digital e o caso aqui do meu monitor e da placa de captura. Possivelmente, então, a placa de som já esteja funcionando. Eu vou selecionar aqui o primeiro item, headphones, e para a gente testar ela, a gente pode vir aqui em Sound Effects e clicando nesses itens que ele vai emitir o som se a placa de som estiver funcionando. Então eu vou clicar aqui, não sei se dá para escutar no microfone, mas já está funcionando então a nossa placa de som. Se a gente não quiser mexer por aqui, a gente também pode selecionar a saída de som por esse menu aqui da caixinha de som que tem aqui em cima. Nota então que está selecionado headphones, mas ele identificou, né, as demais outras saídas aqui. Então, caso você tenha algum sistema de som um pouco mais complexo, algum tipo de home theater, uma coisa assim, é só confirmar que esses outros itens também estejam funcionando de acordo com o setup de vocês. Então, o primeiro passo está aqui. Ele funcionou então com o layout igual a 1 mesmo. Lembrando que a gente tem uma lista relativamente grande aqui. Caso não funcionasse com 1, a gente testava com 2, com 3, com 5 e assim por diante. Outra informação com relação aos layouts aqui também é que a placa de som ela pode eventualmente funcionar com mais de um layout aqui. Então, nessa minha placa-mãe, por exemplo, eu mapeei todos os possíveis layouts que funcionam. Eu não lembro de cabeça, mas foram mais ou menos, acho que uns 8 layouts identificados como funcionais. E conforme você vai mudando os layouts, ele pode também mudar essas opções aqui. Tem layouts que ele aparece, por exemplo, headphones mais internal speakers, né, ou caixa de som internas, e não tem esses lineouts e também não apresenta o digital out, mas vai de acordo com o setup de vocês e com os testes que vão sendo feitos. Caso essa solução da Apple LC e mais o ajuste do boot args com a alseed igual ao número de layout não funcione, a gente tem então que utilizar a opção aqui do Voodoo. Para utilizar ele é um pouco mais simples com o Apple LC, pois basta apenas acrescentar ele na nossa EFI. Para acrescentar, vou mostrar aqui o exemplo antes de partir para o próximo tópico, mas é também relativamente bem simples. A gente monta a nossa EFI, vem aqui no diretório de casts, faz a cópia do voodoo.hda.cast. A gente precisa obrigatoriamente excluir o Apple alc.cast. Com isso, a gente vai também abrir o nosso proprietary para poder editar, e atualizar o nosso config.plist. Vem aqui, dentro do foguete. Faz o processo de file, clean snapshot. Ele pergunta novamente qual é o diretório do OC. Só por segurança, a gente tem aqui em EFI, diretório EFI, OC, clica em shows. E ele vai acrescentar aquela nova cast lá dentro de kernel e vai remover a anterior. Para confirmar, eu vou retrair todos os itens, kernel,
add. Ele estava anteriormente no item 8, ele já não está aqui no item 8, vamos ver no item 9, também não, item 7 também não, ele está aqui no item 6. Ó, voodoo-hda.cast, essa opção enable está como true, então assim que a gente reinicializar, né, ou desligar e ligar o computador, ele vai ser ativado essa cast. E aí, claro, a gente testa se vai funcionar para a placa de som em questão. Outro item bem importante para esse Voodoo HDA é que esse item aqui de NVRAM, Edge, a terceira opção e o boot args, ele não é controlado por esse parâmetro ALSID igual o número do layout. Ele não é controlado por parâmetro nenhum. Basta então acrescentar ele, né, no diretório de casts, atualizar o nosso config.plist a partir da opção OSI Clean Snapshot e rebootar, né, ou desligar e ligar para testar e ver se o som funciona. Então são essas duas possíveis saídas que é utilizado na maioria dos casos para o nosso Hackintosh. Outra opção, agora só vou desfazer o que eu fiz aqui, mas assim que a gente identifica então qual é o nosso codec da placa de som, consegue configurar cast e consegue descobrir qual é o layout, no caso do Apple ALC, a gente pode fazer um outro ajuste que ele vai ficar um pouco mais idêntico ou um pouco mais similar do que um Apple original. Então, para isso que a gente vai fazer. Eu já limpei aqui, né, o boot args, tirei aquele parâmetro ALSID. Se tiver outros parâmetros aqui dentro, não mexam, né, pode ser referente ao funcionamento do Hackintosh de vocês. Eu vou vir aqui de kernel, na verdade vou vir aqui dentro de casts, vou remover esse voodoo, depois eu vou reacrescentar novamente o Apple ALC, que a gente sabe que é ele. Vou vir aqui em File, Clean Snapshot, EFI, OC, Plus, que vai acrescentar, né, aqui a nossa cast, que antes estava no item 8, tá aqui, Apple ALC, Enable está como true. Para deixar então ele mais similar, só para facilitar eu vou retrair aqui. A gente precisa vir e configurar aqui dentro de Device Properties, depois em Add, e a gente precisa configurar aqui dentro a nossa placa de som. Para a gente configurar a placa de som, como que a gente faz? Recomendo que vocês utilizem o Hacking Tool, pois é uma opção um pouco mais fácil. Aqui dentro de Hacking Tool, a gente vem nesse item de PCIe, que é de PCI Express. Eu vou deixar ele maior aqui para poder facilitar a leitura. Aqui a gente pode organizar por esse item de Subclass, clicando, né, em cima dele, a gente vai procurar por Audio Device. Novamente, a gente tem 3 itens. Um é referente à nossa placa de vídeo, então tá aqui RX, o modelo dela. Aqui tá a placa de vídeo, que também tem a saída de som da NVIDIA, que também não é o nosso caso. E aqui, por último, então a gente tem a terceira opção, que é esse Starship Matisse HD Audio Controller, que é justamente a nossa placa de som que a gente quer configurar. A gente clica então com o botão direito aqui em cima, vem em Copy Device Path. Com a copy do Device Path feita, a gente volta aqui no foguetinho, vem aqui em Edge, clica com o botão direito e coloca a opção New Shield Under Edge e com esse sinal de mais. Aqui a gente vai clicar 2 vezes e vai colar então o nosso Device Path que a gente obteve lá no Hacking Tool. Com ele colado aqui, a gente muda essa string para Dictionary. A gente vem novamente, clica com o botão direito em cima dele, depois em New Shield com esse sinal de positivo aqui no final. Ele vai acrescentar novamente uma nova linha, né, abaixo dele aqui, e aqui a gente vai colocar layout ID. Depois a gente vem nessa opção string, clica nela e a gente vai mudar para o tipo data. Notem que tem a opção date, mas o tipo que a gente precisa é o data, que é a primeira opção aqui. Ele também funciona com o tipo number, porém não fica tão semelhante quanto ao Mac original. Eu recomendo vocês colocarem sempre como data. E aqui, então nessa terceira coluna que é o valor, a gente precisa colocar o valor referente ao layout, que a gente sabe que funciona. Nesse caso aqui era o layout 1 mesmo, só que no padrão hexadecimal. Para a gente obter, né, o valor hexadecimal, a gente pode vir aqui no próprio terminal. Eu vou abrir uma nova janela aqui. Essa aqui já é referente ao Property Tree. E a gente pode simplesmente digitar print F, espaço ali entre aspas simples, o %x barra n e o valor que a gente quer descobrir. Então, no caso, o valor 1, pressiona Enter. Nesse caso aqui, notem que o hexadecimal ele representa o número 1 mesmo. Mas caso fosse um layout, por exemplo, a layout 17, notem que o hexadecimal de 17 é representado pelo número 11. Ah, não, o layout aqui é, por exemplo, 28. Funciona. Então, em hexadecimal, ele fica como 1 e a letra C. Então, não é sempre o mesmo número do decimal que vale para o hexadecimal. Então, basta, né, executar isso aqui no terminal, que é bem simples. Caso vocês não queiram executar por aqui, a gente pode também pesquisar aqui dentro do próprio Google. A gente pode colocar aqui decimal para hexadecimal. Aqui é pegar qualquer exemplo que apareça aqui. Vou pegar esse primeiro aqui, ver se já funciona. Já funciona. Daqui ele pede então o número decimal. Vou colocar o número 1. E aqui ele já dá então o número hexadecimal. Ou, né, o exemplo
exemplo lá, tipo 28, ele colocou 1 e a letra C. O exemplo 15 é a letra F. Então é sempre, a gente tem que obter o valor do hexadecimal referente ao layout que a gente identificou. Então para o número 1, vou fechar aqui o navegador, a gente tem que colocar 0, 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem que colocar aqui 6 zeros, né, depois do valor. Se fosse, por exemplo, um C o nosso layout, aqui ficaria um C e os outros demais 6 números zeros. Então é sempre nesse padrão que a gente tem que colocar. Vou retornar aqui, colocar 0, 1. Feito isso aqui, o que a gente vai fazer? Salva o config.plist, pode fechar ele. Vou fechar aqui os dois terminais. Vou fechar esses diretórios, fechar aqui o Hacking Tool e a gente vai simplesmente reinicializar, né, o nosso macOS e ver se vai continuar funcionando aqui a nossa placa de som. Lembrando que a gente removeu aquele parâmetro AirSeed dentro do BootArgs. Vamos reinicializar aqui e a gente já volta na sequência. Aqui a gente já está reinicializando. Vou logar no sistema e a gente vai verificar se está funcionando a nossa placa de som. Carregou, vem aqui no... Notem que então não mudou, então a princípio ela está funcionando. A gente tem que verificar aqui dentro de preferências de sistema, que na Output também estão aqui os itens. E para ter certeza a gente pode simular por aqui. Não sei se vocês ouvem, mas ele está saindo o som normalmente. Então o ajuste das propriedades dos devices também funcionou 100%. Então até agora a gente vai ter, né, a placa de som configurada e com o ajuste ali o mais semelhante possível a um hardware Apple original. Espero de verdade que o seu áudio esteja funcionando no Hackintosh. No próximo vídeo, que eu vou colocar aí provavelmente amanhã, né, no dia seguinte depois desse vídeo que eu vou postar, eu vou ensinar vocês ali como fazer a configuração para que quando a gente ligue, né, o nosso Hackintosh, ele faça aquele barulho que o Mac original faz. Qual é o barulho? Esse. E daí fica completo a questão de configuração do áudio. Combinado? Valeu, até o próximo vídeo e fui!